Eu até vi no Twitter alguns colegas dizendo: pô, chegou o dia, a gente vai elogiar o Bolsonaro, ele fez alguma coisa certa, mas a gente amanheceu nessa segunda-feira o quê? Com o Bolsonaro dizendo no Twitter que ele vetou, mas ele gostaria de não ter vetado. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Quero começar dizendo que eu passei o final de semana inteiro pensando: vai ser nessa terça-feira que o meu canal vai atingir a marca de 600 mil inscritos. Por quê? Porque chegou o dia que eu vou elogiar o presidente Jair Bolsonaro. E aí todo mundo que é fã do presidente, que reclama que eu nunca elogio o presidente Jair Bolsonaro, vai se inscrever no meu canal. E aí o que acontece? O Bolsonaro acaba com os meus sonhos. Então eu conto com vocês para se inscrever no canal e me ajudar nessa meta dos 600 mil inscritos, sem que eu precise elogiar o Bolsonaro, porque ele torna essa minha vida muito difícil. Por que eu tô falando isso? Vocês devem ter acompanhado esse imbróglio envolvendo o perdão às dívidas das igrejas e o presidente Jair Bolsonaro indicando que ele iria vetar uma lei que foi aprovada pelo Congresso e que concedia anistia a dívidas de contribuições previdenciárias e contribuições sociais sobre o lucro líquido devidas pelas empresas. O pessoal está falando num montante de dívida que chega próximo de R$1 bilhão. Eu até vi no Twitter alguns colegas dizendo: pô, chegou o dia, a gente vai elogiar o Bolsonaro, ele fez alguma coisa certa, mas a gente amanheceu nessa segunda-feira o quê? Com o Bolsonaro dizendo no Twitter que ele vetou, mas ele gostaria de não ter vetado. Pois é. Só dizendo para vocês, era um projeto de lei que previa várias outras coisas, uns assuntos que não tinham nada a ver com isso, mas que no fim das contas acabou discorrendo sobre isenção de pagamento de CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, anistia das multas recebidas por não pagar a contribuição social sobre o lucro líquido e anistia das multas por não pagamento de contribuição previdenciária. Portanto, você tem aí 3 previsões relativas a pagamentos de contribuições por parte das igrejas ou anistia pelo não pagamento dessas contribuições, tá? 1, 2, 3. Já vocês vão entender por que eu tô separando no 1, 2, 3. Essas questões relacionadas às igrejas, elas são decorrência de uma emenda que foi apresentada pelo deputado Davi Soares, que é filho do pastor R.R. Soares, lá na Câmara dos Deputados, dentro de um projeto de lei que falava sobre litígios da União. O Davi Soares, que é do DEM de São Paulo e que é filho do R.R. Soares, vem a ser, o herdeiro, porque o pai dele é o fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, que não por acaso é uma das maiores devedoras, dessas contribuições. Eu não vou entrar aqui especificamente na questão relativa à contribuição social e à contribuição previdenciária, porque eu acho que eu precisaria para isso lançar mão do posicionamento de alguns tributaristas, para eu aqui não substituir o trabalho dos especialistas, mas o que dá para falar para vocês é que as contribuições, elas não são a mesma coisa do que impostos, e a gente tem uma imunidade tributária prevista na Constituição Federal, no artigo 150, que fala da imunidade para templos, e a impossibilidade de cobrar tributo dos templos religiosos tem a ver com o fato de que isso poderia ser um jeito do Estado inviabilizar o exercício de alguma fé. Como a Constituição Federal garante a liberdade religiosa, você impedir que o Estado tribute os templos significa você garantir a possibilidade efetiva da liberdade religiosa. Para isso que existem as imunidades tributárias, mas acho que se a gente fosse entrar no mérito de se a contribuição social sobre o lucro líquido é devida ou não, a gente ia para um caminho do direito tributário que não é a minha especialidade, por isso eu gostaria de citar outras pessoas, mas que não é exatamente o que eu quero tratar aqui, porque aqui eu quero falar da questão política. E por que eu quero fazer essa introdução política? Porque a gente precisa pensar que, embora a gente esteja discutindo a atitude do presidente Jair Bolsonaro em relação a esse veto, a 2 das 3 proposições ali relativas às dívidas das igrejas, depois eu falo um pouco mais sobre isso, eu gostaria que vocês notassem de que esse projeto de lei, ele foi aprovado na Câmara e no Senado. Então a gente não tem que cobrar só o presidente Jair Bolsonaro, mas a gente tem que avaliar direitinho como que os deputados e senadores votaram. Já dizendo para vocês que a gente tem a Frente Parlamentar Evangélica, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, que conta com 195 dos 513 deputados na Câmara dos Deputados e 8 dos 81 senadores no Senado Federal. Então, não é pouca coisa. Mesmo assim, na Câmara, essa medida foi aprovada com 345 votos a favor e só 125 contra, 2 abstenções. Dos 24 partidos com representação na Câmara dos Deputados,
Só um votou inteiro contra essa medida, que foi o PSOL. Teve voto favorável, inclusive, do PCdoB. E embora o PT, o PSDB, o PDT e o Novo tenham orientado que os seus deputados votassem contra, eles não foram seguidos por toda a bancada. Legal. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, vamos voltar ali para os 3 itens. Então, a medida previa isenção do pagamento da CSLL, anistia das multas recebidas por não pagar a contribuição social sobre o lucro líquido e anistia das multas pelo não pagamento da contribuição previdenciária. Lembra que eu falei que a gente ia entender por que dos 3 itens? Então, porque o Bolsonaro, na verdade, vetou em parte essa questão. Vetou só as questões relativas à contribuição social sobre o lucro líquido. Nossa, ficou o dedo do meio sem querer, não foi de propósito. A questão relativa às contribuições previdenciárias foi sancionada pelo presidente. E aí, embora a gente esteja falando de dívidas que no total chegam a quase R$1 bilhão, eu não vi um levantamento sobre quantos % dessas dívidas das igrejas são representadas pelas contribuições previdenciárias. Então, o que significa em números o veto a essas 2 questões e não a dívida e não a anistia das contribuições previdenciárias? Eu acho importante a gente falar disso, e eu já comentei isso em outros vídeos, porque quando a gente estava falando, por exemplo, do Congresso Nacional ampliando a faixa de renda dos idosos e deficientes miseráveis que poderiam pedir o benefício de prestação continuada, o governo reagiu de forma muito entusiasmada, no sentido, é um absurdo, isso é irresponsável fiscalmente, isso fere o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê que quando você tenha uma lei que cria ou que altere despesa com impacto financeiro orçamentário, você precisa apresentar, junto com o projeto, uma avaliação desse impacto. Na época, o ministro Paulo Guedes, que recentemente fez aí uma defesa, da elevação do teto do alto escalão do funcionalismo público brasileiro, na época ele disse que ele ia para o STF, que ele ia para o TCU, que era um absurdo que o Congresso não podia fazer isso. Mas aí a minha pergunta é, alguém achou a análise de impacto financeiro e orçamentário nessa lei que o Bolsonaro está dizendo que é para os deputados derrubarem o veto dele? Porque eu não achei. Então acho interessante ver como as pessoas lançam mão dos argumentos a depender daquilo que está sendo analisado. Na época que a gente estava discutindo a extensão da faixa de renda para que as pessoas tivessem direito ao benefício de prestação continuada, eu cheguei a mencionar o pacote anticrime, que foi aprovado sem que se fizesse nenhuma avaliação sobre se o pacote anticrime, por facilitar o encarceramento de pessoas, teria impacto financeiro e orçamentário. Porque manter alguém preso custa, construir vaga de presídio custa. E por que eu fico particularmente interessada pelos detalhes que envolvem essas questões? Porque não me surpreenderia se o presidente Jair Bolsonaro estivesse jogando uma bomba de fumaça, fingindo que está fazendo uma super concessão às expectativas do ministro Paulo Guedes, para, na verdade, estar deixando passar ali uma parte significativa do perdão à dívida das igrejas. Como, aliás, foi o que ele fez quando a gente estava falando do orçamento impositivo. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas o presidente Jair Bolsonaro, junto com o general Heleno, chamando os congressistas de chantagistas, enquanto estava falando que era um absurdo que o relator do orçamento tivesse poderes, estava ao mesmo tempo fazendo essas declarações para a imprensa e ao mesmo tempo estava mandando PLNs devolvendo uma parte dos poderes do relator do orçamento. Então, o que ele faz no plano retórico é diferente da prática dele. Aliás, vale dizer que sobre a impositividade do orçamento, o Bolsonaro, quando era deputado, votou favoravelmente à impositividade. Depois o Eduardo Bolsonaro, que não estava presente quando da votação dessa questão da impositividade do relator do orçamento, já tinha votado favorável a uma outra parcela da impositividade das emendas parlamentares, e quando teve lugar essa votação, ele não estava no Congresso, porque ele estava viajando, mas a orientação do governo era votar sim para os poderes do relator do orçamento. Então a gente percebe que o Bolsonaro fala uma coisa para, enfim, agradar a sua base ali, mas na prática ele tá fazendo outra. Aí vocês vão falar para mim, pô, Gabriela, mas nesse caso ele não fala uma coisa e fez outra. Ele de fato vetou não só a isenção do pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido, mas a proposta de anistia pelos valores que não foram pagos. Sim, mas nesse caso a gente precisa prestar atenção a uma particularidade. E qual é? Esta proposta específica coloca em conflito 2 setores que são muito importantes para o bolsonarismo: os paulo-guedistas Faria Limers e os evangélicos, ou os religiosos no geral, mas a gente está falando de uma iniciativa do Davi Soares, então por isso que eu coloquei os evangélicos.
E aí, nesse caso específico, porque a gente está falando de uma contraposição de dois grupos que são muito importantes para o bolsonarismo, porque ele precisa do apoio desses dois grupos, ele veta, seguindo a orientação do ministro Paulo Guedes e em respeito a essa questão da responsabilidade fiscal, mas ele faz uma declaração dizendo que vetou sem querer ter vetado e orientando os deputados para derrubarem o veto dele. Então, percebe que ele faz aceno para os dois grupos? E aí o que eu digo é, uma pessoa que apoia o presidente Jair Bolsonaro, a despeito de todas as atrocidades que a gente tem assistido, ela tá quase num relacionamento abusivo com o presidente da República. Ela precisa de uma desculpa para defender o Bolsonaro. E ele dá desculpa tanto para os paulo-guedistas quanto para os evangélicos. Os paulo-guedistas vão dizer, bom, ele vetou. E os evangélicos vão dizer, ele só vetou porque senão ele poderia sofrer um processo de impeachment. Aliás, essa também não é a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro se vale desse tipo de expediente. Quem não se lembra da aprovação do valor do fundão? Ele até mencionou isso no tweet dele de hoje, dizendo que ele foi obrigado a aprovar o fundão, porque senão ele sofreria um processo de impeachment. Mas vamos lembrar que o Flávio Bolsonaro, senador, filho do presidente Jair Bolsonaro, votou a favor do fundão. Sabe, o Bolsonaro hoje falou que os deputados e senadores, eles são invioláveis pelos seus votos. Então, o Flávio Bolsonaro, mesmo sem ter medo do impeachment, votou a favor do fundo partidário, da alteração no valor. Aí depois ele falou que se enganou. Então, engraçadas essas coincidências, né? Eu falo isso para vocês, para essa tática de querer fazer acenos para todo mundo, porque isso é típico de quem não quer perder apoio de grupo nenhum. E uma pessoa que não quer perder apoio de grupo nenhum está focada num objetivo único, que é se reeleger. Por que isso é particularmente interessante em relação ao Bolsonaro? Porque ele se candidatou fazendo uma crítica ao PT, porque o PT, segundo ele, tinha um plano para se perpetuar no poder. E aí, segundo ele também, a gente devia ter um governo que colocasse o Brasil acima de tudo. Mas não faz nenhum sentido, porque o Bolsonaro coloca ele mesmo acima de tudo, ou o plano dele de se reeleger acima de tudo. Por isso que ele fica fazendo esses acenos contraditórios. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês, quando a gente fala de projeto de poder, a gente precisa ficar muito atento ao que a gente chama de grupo de pressão, ou, já falei para vocês em outros vídeos, de lobby. Então, quando chega lá a proposta de reforma da Previdência no Congresso, vinda do governo, vem uma proposta de reforma da Previdência super ousada, propondo até uma alteração nas regras do benefício de prestação continuada, da aposentadoria de idosos miseráveis, o que, enfim, foi derrubado pelo Congresso. Mas, no final das contas, e com uma atuação muito ativa do presidente da República, Jair Bolsonaro, os militares foram tirados dessa proposta geral e tiveram a sua própria proposta, com uma reestruturação de carreira, enfim, condições especiais para os militares. Por quê? Sim, isso mesmo, porque os militares estão junto com o Bolsonaro precisa deles. Lembra que os policiais se amotinaram no Ceará? E eu falo que eles se amotinaram porque policial militar não pode fazer greve, isso é uma disposição expressa da Constituição Federal. Mesmo assim, mesmo a gente tendo imagens de policiais encapuzados e armados fechando o comércio na região, vocês notaram que o presidente Jair Bolsonaro não fez nenhuma crítica expressa à conduta daqueles policiais militares amotinados? Sabe por quê? É por isso, porque ele precisa dos policiais militares. E agora a gente está vendo exatamente a mesma coisa. O presidente Jair Bolsonaro precisa tanto dos paulo-guedistas quanto do pessoal da igreja evangélica. De novo me refiro à igreja evangélica porque eu estou falando aqui do Davi Soares. E aí ele precisa fazer aceno para esses dois grupos, porque ele precisa desses dois grupos para se eleger. Só para vocês entenderem, uma pesquisa feita pelo Instituto Idea Big Data para a época, entre os dias 13 e 17 de junho de 2019, com 800 evangélicos em todo o país, mostrou que 69% deles votou em Bolsonaro no segundo turno. E a gente já viu também como o dinheiro da Secretaria de Comunicação da Presidência foi realocado no governo Jair Bolsonaro. Pela primeira vez, a Record passou a Globo no tanto de dinheiro que recebeu. E como vocês sabem, a TV Record é controlada pelo bispo Edir Macedo da Igreja Universal do Reino de Deus, que, aliás, para algumas pessoas aí da internet, é um grande patrocinador do meu trabalho, né? Então agora que eu tô o quê? Falando mal dessa relação do Bolsonaro, eu não sei como é que vai ficar o meu patrocínio. Se até hoje eu não recebi os atrasados, aí acabou, né? Acabou a mamata. Mas enfim, depois de falar desse jogo duplo, eu quero chamar a atenção para vocês de novo para uma outra estratégia do Bolsonaro e eu vou acabar com uma sugestão
para as próximas eleições presidenciais. Porque eu vivo dizendo aqui para vocês que o Bolsonaro tem como método jogar a responsabilidade no colo de outra pessoa. E ele tem como método também dizer que ele não pode fazer nada. Então hoje ele diz o seguinte: olha, eu não queria vetar essa anistia à dívida das igrejas, mas eu preciso, porque como presidente eu não posso fazer nada. Bom mesmo é ser deputado, porque o deputado é inviolável pelo seu voto. Em 2019 eu fui obrigado a sancionar o fundão, porque senão eu sofreria um processo de impeachment. Dia sim, dia não, que o STF não deixa ele fazer nada, não pôde fazer nada, não pôde tomar uma atitude durante a pandemia, porque o STF amarrou o presidente Jair Bolsonaro. Quem não vai se lembrar no começo do governo, as forças ocultas, ninguém deixa ele governar, ele não tem poder para fazer coisa nenhuma. Então, basicamente, o que eu percebo do presidente Jair Bolsonaro é um pedido de ajuda. A ajuda que ele pede é pra gente tirar ele da presidência da República, porque não é possível uma pessoa viver com tanta frustração. Que ele se candidatou para ser presidente da República, mas ele vive dizendo pra gente que ele não consegue fazer nada. Bom, se ele não consegue fazer nada, a gente não precisa dele lá, não é verdade? Que a gente precisa de um presidente que consiga fazer alguma coisa. Então, acho que aqui a gente pode lançar a campanha, que é ajude o Bolsonaro e não o reeleja em 2022. A gente precisa prestar atenção na mensagem que está escondida, né? No pedido de socorro. Então é isso, gente. Fazendo aqui esse apelo, né? Eu gostaria de dizer para vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem aqui no canal para eu conseguir alcançar os 600 mil inscritos, mesmo sem elogiar o Bolsonaro, porque tá difícil para mim. Eu achei que eu conseguiria nesse final de semana, mas foi uma doce ilusão. Na verdade, aproveita e compartilha o vídeo com seus amigos. Beijo!